Eu gosto, cara. Eu gosto muito de primata. Também. Eu adoro primata. Mas isso ali tu posta, tipo, pra reforçar pras pessoas que somos só primatas? É essa a linguagem que tu tenta Cara, passar? na verdade, assim, é um bicho interessantíssimo. O comportamento deles é muito parecido com o nosso. Eles são animais bem sociáveis. Eles têm uma forma de se comportar dentro das hierarquias que eles formam muito parecida com os humanos. E muito provavelmente no médio a longo prazo vão ser extintos pela ação humana, né? Acredito que vai ser cada vez mais raro encontrar alguns determinados primatas. E eu acho maneiro pra caramba, cara. E também é pra lembrar a galera que nós somos. Porque é interessante porque conforme os estudos sobre comportamento e os estudos, principalmente do Darwin, sobre seleção natural, foram ascendendo, o Darwin foi, de certa forma, tirando o ser humano como... Do pedestal. Exatamente, cara. Isso é Exatamente. importantíssimo, né, cara? Essa coisa assim, da gente se ver como se fosse uma espécie isolada, especial, criada à imagem de Deus, né? Quer dizer, e a gente cada vez mais vendo a gente como uma espécie de primata mesmo, um animal, com uma Isso, série inclusive, de acho que foi determinações. a parada mais chocante do teu episódio, assim, acho que foi isso. Que Ah, a eu gente acho falou que lá isso- das baratas. Eu acho que isso sempre causa algum rebuliço, né? Porque uma visão evolutiva, né? Ela não tem um ápice. Não existe o melhor na evolução, existe aquele que permanece. A evolução é simples, né? Depende do critério, né? O que tu vai critério que você avalia, tudo bem, você pode pensar, pô, um córtex pré-frontal é um negócio muito bacana, olha o que a gente fez com o córtex pré-frontal, né? Mas quantos animais com córtex pré-frontal bem desenvolvidos a gente tem? E por quanto tempo, né? Quantos hominídeos ainda existem? Quantas espécies de hominídeos ainda existem, né? Os primatas como gorilas, chimpanzés, bonobos, são os que a gente tem mais próximo da gente. O resto dos hominídeos se perdeu ao longo da história, ou miscigenou, né? Mas a gente tem muito poucos. Se você for ver, por exemplo, na época que os dinossauros habitavam o planeta, os mamíferos, todos nós éramos pequenos musaranhos, que era como se fosse um ratinho pequenininho, porque muito provavelmente os primatas naquela época não iam conseguir sobreviver naquele ambiente. Então, se você recria aquele contexto histórico onde tem um monte de dinossauro bizarro, carnívoro correndo no ambiente, e você coloca nós lá, talvez com poderio militar, etc., a gente ia conseguir dominar isso, mas se não tivesse esses tipos de artimanhas, de artefatos, o animal que melhor era adaptado para sobreviver naquele ambiente, o único mamífero na época, era um ratinho pequenininho, porque ele ficava embaixo da terra, cara, escondido, e Ninguém portanto ele não tacava era... o dente. Exato. Então, o que seria... um erro comum quando você vai falar de evolução é as pessoas falam, não, o ser humano é o mais evoluído. Não é o mais evoluído. Não existe isso. A gente é o mais adaptado para viver nas condições que a gente criou hoje. Se você pegar, por exemplo, na época da Revolução Industrial, essa história é bem legal. Na época da Revolução Industrial começou a surgir borboletas pretas. Essa Borboletas história é pretas, bem cara. bacana. Começaram a pipocar a borboleta preta na sociedade. Aumentou o número de borboletas pretas e diminuiu o número de borboletas de outras cores. Exato. Só que aí você vai perguntar, mas por que aconteceu isso? Deixa eu responder, deixa. Responde. Por causa da cor das cascas das árvores. Café. A cor das cascas das árvores ficou escura por conta da fuligem das fábricas. E aí as borboletas que não eram pretas ou escuras eram mais facilmente predadas. O nome disso é seleção... Seleção natural. Seleção Mas natural. não é natural. Você trocou o ambiente e o animal com uma característica específica acabou sendo... Mas que seleção que não é natural? Artificial. E ela é feita por quem? Pelos humanos? Ou pelo ambiente, ou... Pelos natural, humanos. no É final das natural, contas. ela é sempre natural. Porque não existe uma evolução, é sempre uma coevolução. Eu falei disso esses tempos, quando eu falei da toxoplasmose, que é fantástico o exemplo da toxoplasmose. O que é né? toxoplasmose? Você não sabe o que é toxoplasmose? Toxoplasmose é uma doença que geralmente ela não causa nada, ela é causada por um protozoário, certo? Ela não causa nada em seres humanos adultos ou que estão com a imunidade em dia. Mas em mulheres grávidas que nunca foram contaminadas, em pessoas com imunodeficiência, ela pode causar alguns sintomas e precisa ser olhado com cuidado. Mas em mulheres grávidas, especialmente, ela vai fazer com que as crianças tenham uma série de problemas de desenvolvimento, em especial nas vias visuais. O meu pai era Olha só. praticamente cego
por causa disso. Mas o mais fantástico disso, eu falei lá é que assim, esse protozoário, ele tem uma associação muito bacana com o gato. Ele fica sediado no intestino do gato e libera pelas fezes deles os ovos do protozoário, que contamina os ratos. Quando ele contamina os ratos, ele vai se alocar no cérebro dos ratos, em especial na amígdala. E faz os ratos perderem medo dos gatos, especialmente dos gatos. Só, olha cara. Que fantástico isso. A amígdala é uma estrutura do cérebro que detecta perigo. E aí, olha só que legal. E aí, eles podem fazer, inclusive, os ratos sentirem atração pelo cheiro da urina do gato. E aí, facilita a predação. A predação faz com que eles ingiram os protozoários de novo, se alojem no intestino do gato. Velho. Agora, olha que fantástico isso. O protozoário, ele se aloja na amígdala. Ele chega na amígdala. Como é que ele sabe onde é que é a amígdala? Cara, o fantástico é a evolução do protozoário. Fantástico é o fato de você ter o protozoário que se aloja num lugar específico do cérebro. Provavelmente durante a evolução teve alguns que se alojaram em outros lugares, mas não perpetuou. Isso, mas tem uma comunicação química que a gente não conhece entre o protozoário e o cérebro, que faz com que esse protozoário consiga chegar num lugar específico do cérebro. Como é que ele é? Imagina se a gente descobre como é que essa comunicação química ocorre, imagina a gente criar um nanobot na base do protozoário e mandar ele lá para dissolver as vias de medo das pessoas. Meu Deus. Você pode usar a tecnologia. Pode usar pro bem e pro mal. Você pode usar para tudo. É que, cara, se você for ver, por exemplo, por isso que conservação ambiental é um tópico extremamente importante, cara. Porque olha quanto tempo esse protozoário levou para chegar nesse refinamento de comportamento até chegar na amígdala do rato, do roedor. Aí você pega assim, por exemplo, agora lá no meio da Amazônia, talvez tenha um sapo que na saliva do sapo tem uma proteína específica que interage com uma célula cancerígena específica de um câncer específico. E essa proteína específica ela foi construída ao longo de milhões de anos de evolução daquele sapo. Aí vai o seu Carlos com o trator e mata todos os sapos daquela espécie. Seu Carlos. Acabou. A gente acabou com anos que a seleção... E muitos... Hoje você tem receptores no seu cérebro que eles são construídos de uma forma específica que algumas outras moléculas da natureza, como por exemplo morfina, alguns medicamentos que são usados para dormir, calmante, etc., são medicamentos que você tira de uma determinada planta, que evoluiu durante determinado tempo, chegou naquela configuração específica e a gente descobriu que tem uma interação com um receptor específico de uma área específica do nosso cérebro e resulta numa mudança funcional. Isso seria tipo o pior perigo da gente acabar com a natureza, assim? Não, os perigos são inúmeros, né? Mas existe questão ambiental, mudança... Em termos de conhecer mecanismos, de ter ferramentas terapêuticas, em termos de ter uma ideia mais dinâmica de como que funciona o nosso sistema, em termos de preservação da vida, eu acho importante, velho. Cara. Mas isso assim, ó, tipo, isso não é... Por que eu falei da seleção natural? Parece que é diferente do que seleção natural, cara. Outro dia eu vi o caso de um porco, que é aquele porco babi russo, é isso? É um porco que ele tem umas presas, que elas vão crescendo e ele morre pelas próprias presas. Ô, louco. Tipo, só que o que acontece? Ele se reproduz antes disso acontecer. Ah, pode crer. Então ele tá condenado a uma morte terrível, só que ele se reproduz antes, cara. E eu acho que o ser humano tá meio que nesse limbo aí, cara. Tá ligado? Mas olha só... Tipo, a gente se reproduz antes da gente ser selecionado. Mas tem duas coisas importantes. A primeira, assim, é que quando a gente pensa em evolução, a gente sempre pensa retrospectivamente, certo? Não dá pra gente prever a evolução. Porque a gente nunca consegue ter ideia de como que todos os agentes ambientais vão se dinamizar para produzir Você vê, por exemplo, esse sapo pode ser extinto se a gente nunca conhecer todo o ambiente, todas as coevoluções que ele teve. Então, de uma maneira geral, tem uma série de acontecimentos que são imprevisíveis e que vão enviesar os processos de evolução. E o gene é egoísta, cara. O gene é egoísta. Esse é o nome de um livro. O gene é egoísta. Às vezes, uma galinha é só um ovo fazendo outro ovo. Ou seja, na perspectiva do gene egoísta, que é um ótimo livro do Richard Dawkins, inclusive, na perspectiva do gene egoísta, o nosso comportamento é um epifenômeno. Isto é... Deixa eu dizer isso de uma outra forma. Na perspectiva dos genes, a gente é um meio. O objetivo é sempre o gene.
O gen é sempre egoísta, ele está sempre interessado em sobreviver e se preservar, e se perpetuar. Certo? Então, na perspectiva dele, por exemplo, imagina o seguinte, nossos genes agora aqui, todos os nossos genes, eles surgiram da onde? Dos nossos antepassados, se produziram, foi até chegar Nossos antepassados, dos antepassados dos nossos antepassados e assim por vai, né? Os genes, eles sempre vão continuar, certo? De um jeito ou de outro. Alguns dos nossos genes a gente compartilha com várias espécies de animais, certo? Algumas combinações são específicas nossas, mas muitos a gente compartilha com várias espécies de animais. Tem um negócio que é interessante, que tem dois autores chilenos que falam, que é a deriva natural. A ideia de deriva natural, não sei se você já ouviu falar. A ideia de deriva natural era uma perspectiva que diz por que em determinadas espécies de diferentes espécies podem ter o mesmo design. Daí ele pega assim um ictiosauro, um tubarão e um golfinho, tá ligado? Então você vê que todos eles têm o mesmo design, assim, adaptado ao meio líquido. Um é um peixe e um é uma ave. Então, isso, exatamente. Então, Um morcego e uma ave. Isso, Mamífero, então você vê que morcego e mamífero. você vê que tem ideias e soluções da natureza que elas independem da espécie, do gênero, do filo, que elas vão estar ali. E essa ideia é muito interessante, né? Então, se a gente for pensar em termos de genes, os nossos genes, eles estão há muito tempo sendo combinados e recombinados até que eles cheguem aqui, né? Quer dizer, o gene, na verdade, ele é um organizador de matéria, né? Ele pega a matéria e faz uma organização específica, né? Eu gosto muito nesse tema de uma pauta que eu tenho estudado bastante, que é incompatibilidade evolutiva. Perfeito. Se você pegar, por exemplo, hoje grandes tópicos de saúde mental e saúde metabólica, como obesidade, insônia e depressão, se você for observar os fatores de risco ou os mecanismos pelo qual, quando desregulados, desembocam nesse tipo de fenômeno metabólico ou transtorno de humor, a gente observa que existe uma incompatibilidade evolutiva no sentido de onde esses sistemas foram selecionados para o ambiente que eles estão agindo agora. Por exemplo, no passado, talvez tenha sido interessante você ter um sistema de controle de saciedade, isto é, você come e fica relativamente saciado, mas daqui 5, 6 horas é importante que você sinta fome de novo, porque a fome vai aumentar alguns neurotransmissores, vai te dar motivação e fazer você ir caçar. Aquele ser humano no passado, dezenas de milhares de anos atrás, que talvez nasceu com uma variação genética específica que permitiu com que ele ficasse muito tempo saciado, então ele tem um sistema de saciedade muito mais sensível. Ele come e fica 2 dias saciado e não precisa comer. Eventualmente ele pode, na hora de sair comer, perceber que tinha que caminhar 60, 50 quilômetros para achar comida, e ele morreu de desnutrição porque não comeu o suficiente. Então, no passado, foi interessantíssimo a gente ter um sistema de saciedade que não era tão bom. Que a gente comesse e ficasse com fome daqui 4, 5 horas. Porque não tinha muito alimento, era importante a gente sempre continuar caçando e coletando e caçando e coletando. Hoje, você tem alimento pra caramba, velho. Então você tem um sistema que não te dá saciedade de uma maneira muito boa, que foi selecionado num ambiente de escassez alimentar, num contexto onde uma traquinas é R$2,50, R$3. Isso gera o quê? Você caçar uma traquina no supermercado. Gera uma incompatibilidade evolutiva que culmina numa epidemia de depressão.